Como é que é, malta? Mais um episódio do podcast Quebra Conduta. Hoje vai ser um episódio muito especial. Vamos apenas e só esmiuçar um único tema, que tem que ver com tudo que gira em torno da decisão instrutória levada a cabo pelo juiz Ivo Rosa a respeito da Operação Marquês. Dos 28 arguidos, ficaram apenas 5 vão a julgamento, e um dos principais visados, o principal, o ex-primeiro-ministro José Sócrates, vai apenas a julgamento por 6 crimes, 3 por branqueamento de capitais e 3 por falsificação de documentos. Toda esta situação gerou uma onda gigante de descontentamento e de indignação, e, como é óbvio, está a dar pano para mangas no que diz respeito ao debate sobre toda a situação. Inclusive, já surgiu uma petição pública que pretende afastar o juiz Ivo Rosa da magistratura e já tem mais de 130 mil assinaturas. Sem mais delongas, primeira pergunta para Fábio. Como é que tu viste toda esta situação? Estás de acordo com esta indignação por parte de todos os portugueses? Isto é uma pergunta um pouco complicada. Eu, como não sou licenciado em Direito e os meus conhecimentos jurídicos são um pouco limitados, não posso dizer se o juiz decidiu bem ou decidiu mal. Mas esta onda que se vê de pessoal ter ficado chateado com a decisão do juiz é super compreensível. Este processo já se arrasta há muito tempo. O pessoal que está metido na política dá a sensação que são intocáveis, que nada lhes acontece, tudo podem fazer e saem sempre ilibados. Mas como tu referiste há pouco e bem, o juiz Ivo Rosa mandou abaixo a Operação Marquês, acabou, mas o Sócrates ainda poderá ficar em pena efetiva pelos outros 6 crimes que não foram ilibados. No entanto, na Operação Marquês foi o bote expiatório daquela situação, foi só o Santos Silva, ficou por falar de Salgado, de Bava, de Granadeiro, de outras pessoas, como Armando Vara também, que ficaram mortas na Operação Marquês e não mereceram qualquer tipo de destaque. Também gostava de salientar aquilo que tu há pouco te falaste, da petição pública que é feita para afastar o juiz Ivo Rosa. Isto é mais uma vez a comunicação social e os média e as redes sociais a darem força algo que não tem grande fundamento e transforma-se nestes movimentos que são super necessários. Álvaro Santos Pereira, antigo Ministro da Economia do tempo de Passos Coelho, tem uma frase engraçada que dizia que nestes casos de corrupção grandes, o réu vai de recurso em recurso que até morre de velhice. Esperemos que nesta situação isto não aconteça. Zé Pedro, todo este debate, todo este mediatismo que está a ser criado em torno desta decisão instrutória levada a cabo pelo juiz Ivo Rosa, pode reforçar de alguma maneira aquela tese popular, digamos assim, de que a justiça não faz bem o seu trabalho, a justiça é morosa, a justiça é claramente seletiva, e que ao fim e ao cabo faz com que as pessoas fiquem revoltadas? Bem, João, antes de mais queria cumprimentar os meus colegas de painel, cumprimentar-te a ti também, cumprimentar as pessoas que assistem ao programa. Sim, e sobre esta situação em particular vou tentar também aqui resumir, porque há sempre coisas que ficariam por dizer. Mas é assim, parece-me que nós estamos num ponto, este processo foi um processo que começou logo mal, não é? Quando o arguido ou o suspeito é detido portanto, em pleno voo, com a comunicação social à espera, e portanto todo aquele mediatismo, e que portanto foi um processo que passou, digamos, daquilo que é detrás das câmaras e daquilo que é o normal funcionamento da justiça, que é a investigação, e portanto todo esse processo salta para as capas dos jornais, começa logo mal. Depois parece-me que é assim, que a nossa justiça não estava bem e que não é agora que está mal por causa disto, não é? Da mesma forma que eu tenho visto uma série de pessoas que diziam que há uma série de anos as coisas estavam muito bem, entretanto o processo correu muito bem, o Ministério Público fez muito bem o seu trabalho e agora de repente está tudo mal. É assim, nós num momento está tudo bem, no outro momento está tudo mal. E parece-me que acima de tudo e antes de mais, em primeira instância, dizer que acho que este processo é o reflexo de uma sociedade polarizada que nós temos cada vez mais no nosso país, pouco preocupada com factos,
com argumentos e com aquilo que é o direito propriamente dito, mais preocupada com personalidades, com mediatismo, com escândalos, do que propriamente com soluções e com medidas concretas. Respondendo à tua pergunta, de facto, aquilo que me parece, e eu realço que aqui ninguém está, nem pode estar, em causa a questão, o facto, nós aqui não podemos dizer de facto se o engenheiro José Sócrates é culpado ou se é inocente, não nos cabe a nós dizer isso. Quem tem que o dizer é o tribunal. Mas parece-me sobretudo que há uma série de factos que são irrefutáveis aqui, e que, portanto, vamos lá ver uma coisa. Desde logo, e começando pelo princípio, que eu já me referi há pouco, parece-me que, mais do que discutir a questão do engenheiro José Sócrates, nós podemos aproveitar esta opinião para discutir o nosso sistema judicial como um todo. Um sistema judicial cuja principal função é fiscalizadora, mas que depois acaba por ser nomeado pelo sistema político. Ora, se o sistema judicial está dependente do sistema político, é óbvio que está logo dependente daquilo que são os seus interesses. Ninguém pode fazer o seu trabalho de uma forma absolutamente clara, transparente e independente. E, portanto, esse é logo o primeiro ponto e o primeiro pressuposto. Em segundo lugar, dizer que, como é óbvio, aquele acórdão que o juiz Ivo Rosa leu, nós temos que olhar para ele também como uma oportunidade e como uma forma de perceber as coisas. Por exemplo, torna claro que, como é óbvio, um mega processo destes não pode demorar 7 anos portanto, é um processo extremamente desatualizado. As nossas leis estão desatualizadas. E os meios de investigação do Ministério Público são profundamente arcaicos. É curioso que algumas das pessoas que agora se vêm queixar são das maiores responsáveis, quando há uns anos atrás, uma das principais rúbricas onde cortámos foi na Justiça. Nós cortamos sistematicamente na Justiça e depois vimos queixar da falta de meios. Ora, como é óbvio, o Ministério Público tem que ter outro tipo de preparação, outro tipo de meios, para poder investigar este outro tipo de processos, porque hoje em dia este tipo de processos são tão complexos, usam programas e usam tantas ferramentas complexas, que se nós o vamos combater da mesma forma que combatimos, nós não estamos a discutir um homicídio, nós estamos a discutir uma rede multinacional, algo que está em vários continentes, e portanto nós não tem que haver um reforço de meios significativo. E depois, naturalmente, que é assim, alguém é ingênuo ao ponto de achar que isto ia ser fácil de provar. É que durante muito tempo apareceu nas capas dos jornais que isto era como limpar, entre aspas, perdão uma expressão, o rabinho a crianças. Mas alguém achava que ia ser assim. E de facto, o que nós assistimos, e é isto que a mim me preocupa, é que há um consenso generalizado, parece-me a mim, que ninguém hoje em dia é capaz de dizer que o engenheiro Sócrates é inocente. Ninguém. E o juiz Ivo Rosa também não o disse, ao contrário daquilo que tem aparecido na comunicação social e que muita gente tem feito crer para descredibilizar a figura do juiz Ivo Rosa, não foi isso que ele fez. Agora, o juiz Ivo Rosa pôs a nu uma série de falhas do Ministério Público e que são preocupantes. E que, portanto, tem que, digamos, entre aspas, que o Ministério Público se pôs um bocadinho a jeito. E pôs-se um bocadinho a jeito porquê? E era nesse sentido que eu estava a falar. Em primeiro lugar, porque não tem os meios, porque tem havido uma falta de investimento gigantesca na justiça em Portugal, porque as leis estão desatualizadas, os prazos de prescrição estão desatualizados, as ferramentas e os meios estão desatualizados. E depois, em terceira instância, alguma falta de preparação e alguma falta de, como é óbvio, também de competência, não é? Porque não pode haver aqui assim, erros que são demasiado graves. Por exemplo, aquela questão de ser necessário agora investigar como é que o processo foi entregue ao juiz Carlos Alexandre. Vamos lá ver uma coisa, nenhum de nós quer que um criminoso fique à solta. E parece-me óbvio, neste momento parece-me óbvio, claro, que pelo menos uma coisa o engenheiro José Sócrates não fez, que foi defender o interesse público, que era o que ele devia ter feito enquanto Primeiro-Ministro. Isso não o fez. Agora, parece-me depois claro também que o Ministério Público agiu de uma forma, no mínimo, relaxada em relação ao processo. Como é óbvio. É assim, a questão de, inclusive, mas alguém queria aqui, por exemplo, que o engenheiro fosse detido quando o processo, supostamente as acusações dele já estavam prescritas. Foi preso preventivamente quando as acusações já estavam prescritas.
o juiz Ivo Rosa coloca a nu uma série de falhas. Aliás, depois parece-me importante realçar outra coisa para terminar, que é assim, isto não é o final de nada. Aliás, parece-me que, ao contrário daquilo que tem sido vinculado, o juiz Ivo Rosa fez uma coisa que foi dar uma linha de orientação a esta investigação e a esta acusação. Porque é uma acusação que disparou para todo lado, que acusou de tudo. E é assim, quando se acusa de tudo, não se acusa de nada, não é? Isso toda a gente sabe. E, portanto, ele separa ali o trigo do joio, vem dizer, meus senhores, é por aqui que é o caminho. Tudo o que está para aqui e tudo o que está diante disto, assim, não é factual ou não nos interessa num cenário de prova, não vamos conseguir prová-lo. Mas o que está aqui pode gerar uma acusação que, inclusivamente, pode dar pena máxima. Portanto, ninguém diz ali que o engenheiro José Sócrates é inocente. E parece-me, como é óbvio, depois a nossa comunicação social e a nossa sociedade polarizada e cada uma a tentar retirar o máximo de proveito desta situação, que é uma situação que nos devia envergonhar a todos enquanto sociedade, ao povo que elegeu o engenheiro José Sócrates, à comunicação social que fez as tristes figuras que fez, ao Ministério Público que fez as tristes figuras que fez, e já para não falar no próprio engenheiro José Sócrates, como é óbvio, e andamos aqui a chutar as culpas uns para os outros. Aliás, no meio disto tudo parece-me, e eu queria também realçar isto, que a única pessoa que terá feito, eventualmente, de forma digna o seu trabalho e de uma forma clara e concreta, separando o trigo do joio e dizendo, meus senhores, é por aqui, foi o juiz Ivo Rosa. E parece-me, como é óbvio, e respondendo à tua pergunta para terminar, parece-me, como é óbvio, que é uma justiça que está descredibilizada em virtude de estar dependente do sistema político, está descredibilizada em virtude da falta de investimento, da falta de meios, da falta de preparação, mas atenção, é uma justiça que já estava assim antes e que vai continuar assim, tendo em conta aquilo que foi a reação dos intervenientes políticos e da nossa sociedade no geral. Vai continuar assim. É essa a minha opinião. Jaime, esperavas outras decisões por parte do juiz Ivo Rosa? Não, João, acho que a decisão era um bocadinho difícil de se adivinhar, especialmente para quem não tem formação em Direito, que, assim como o Fábio disse. Aliás, eu, sem querer entrar numa lógica muito masturbatória do nosso programa, gostava de louvar aqui as intervenções, tanto do Zé como do Fábio, que acho que foram excelentes, especialmente se tivermos em conta que este caso foi todo um exemplo da podridão, não do sistema judicial, não do sistema político, mas especialmente do nosso jornalismo, que lidou de uma forma absolutamente ridícula, mandando às favas toda a deontologia jornalística com este caso. E eu aqui não gosto de mandar a pedra e esconder a mão, portanto, posso frisar tanto o José Gomes Ferreira na SIC, como o Miguel Sousa Tavares na TVI, já para não falar na CMTV, porque aí seriam demasiados para nomear. Houve um pré-julgamento em praça pública deste caso, houve um lançar de dúvidas sobre todo o sistema, sobre o juiz Ivo Rosa, sobre a acusação, e que ajuda a pintar um cenário catastrófico de República das Bananas, que não tem grande ligação com a realidade, porque esta questão da corrupção, por vezes, pode ser, em termos de teorias da comunicação, a corrupção pode ser um bocadinho contraintuitiva, não é? Porque quando aparecem estes mega processos de corrupção e eles aparecem no espaço público, as pessoas tendem a ficar com a ideia de isto está tudo corrompido, anda tudo a gamar, o sistema está todo apodrecido, quando é precisamente o contrário. Quando há um mega processo como este, nós devíamos era ficar contentes e dizer assim, calma, afinal isto ainda não está tudo corrompido. Porque para quem conheça realmente, para quem olha para países que estão completamente apodrecidos pela corrupção, seria impossível um ex-primeiro-ministro, ainda para mais, pertencente ao mesmo partido que hoje está no poder e ligado também a nomes da grande finança e da nossa
economia, grandes nomes da nossa praça que eram arguidos também neste processo. Seria impossível se o sistema estivesse corrompido este processo acontecer. Portanto, se ele existe, é porque, calma, ainda não estamos na República das Bananas. As pessoas ainda são responsabilizadas pelos seus atos. E dentro disto, há duas coisas é que nós nunca podemos perder de vista, que são pilares do Estado de Direito. Um é a presunção de inocência, que ninguém é culpado até ser condenado em tribunal. E outro são os procedimentos judiciais, não é? A justiça, o juiz não é um carrasco que vai aparecer com a verdade absoluta a dizer eu declaro que este gajo é culpado. Não, a justiça tem uma série de procedimentos e de métodos cujo objetivo é que se obtenha prova válida para alguém ser primeiro arguido e depois condenado. E, portanto, nesse sentido, coisas que são para nós um bocadinho contraintuitivas, como que o testemunho de uma pessoa não é necessariamente algo que possa ser usado como prova, que tem que haver um sistema de prescrições e que, portanto, não se pode estar... a Justiça, o Ministério Público não pode ir escavacar o passado das pessoas sem obedecer a uma série de métodos que acabaram por fazer com que caíssem uma série destas acusações contra José Sócrates e contra os outros arguidos, mas isso é o procedimento judicial em si. E como tem havido uma série de violações do segredo de justiça que têm alimentado manchetes de jornais em Portugal nestes últimos anos, porque isto tem sido um processo que também tem valido muito dinheiro a certos órgãos de comunicação, acaba por se construir aqui um mito do anda tudo a gamar, que em si essa ideia é uma ideia que encontra sempre respaldo na sociedade, porque as pessoas também gostam desta ideia de estar tudo corrompido, porque essa ideia também as desresponsabiliza das suas próprias responsabilidades, passo o pleonasmo, porque, bom, se anda tudo a gamar, então porque é que eu também na minha oficina não vou passar fatura? Não, isto anda tudo a gamar, isto eu também meto ali uma cunha para meter o meu sobrinho na administração pública e etc. Portanto, acho que temos que levar com muita calma este processo e sabemos que ele ainda está também longe de chegar ao fim. Só um à parte. Eu acho engraçado e é compreensível do Sócrates ser um alvo apetecível, porque já antes de ele ser primeiro-ministro já tinha aquele escândalo do Freeport, quando foi ministro do Ambiente. O próprio título de engenheiro que há bocado o Zé chamou-lhe e mal, acho que foi retirado. Eu lembro de ver o Pacheco Pereira a comentar sobre isto e dizer uma coisa que é engraçada, que ele é um mentiroso com Tomás, e nós víamos o Sócrates quando era primeiro-ministro, a postura que ele tinha, a inocência dele a falar como se não fosse culpado de nada. E depois isto é como os americanos chamam o Big Fish, e é normal que o Ministério Público quisesse apanhar o grande peixe e correu-lhe mal a busca. Tanto o escândalo como houve de Paris, do amigo pagar o apartamento, dele gastar não sei quanto dinheiro por mês e não ter fontes de rendimentos, tudo isso torna o Sócrates um alvo super apetecível para o sistema judicial e para o Ministério Público. Sim, Fábio, mas repara, precisamente na sequência da ideia que tu estavas a dar, de ser um alvo tão apetecível, e foi isto que eu quis dizer depois, quando me referi a alguns dos erros que foram cometidos pelo Ministério Público, é como é que depois, quando se tem a oportunidade, entre aspas, de o apanhar, são cometidos tantos erros. Quer dizer, erros infantis e erros crassos, quer dizer, porque isto imagina, precisamente se há tanta matéria, se há tanta prova, se há tanta coisa, ou seja, eu acho que sobretudo aquilo que todos nós estávamos à espera, e quando estou a dizer todos nós, não estou a dizer, digamos, estava a falar daquela franja da sociedade mais informada, mas estávamos à espera de uma acusação brutal, de uma acusação fortíssima, que não desse margem para dúvidas e não deixasse pontas soltas, que infelizmente foi o que tiveram, porque imagina, nós dizemos assim, é óbvio que nós agora podemos nos todos respaldar naquele discurso do o juiz Ivo Rosa estava corrompido, mas o que ele disse ali não foram factos concretos? Não estão de acordo com a nossa lei?
E o Ministério Público não devia ter previsto até determinado ponto, e agora eu passo certamente não quero tirar lugar ao João Simões, mas faço eu as perguntas. O Ministério Público não devia ter previsto que isto podia ter acontecido? Não, é assim, acho que acima de tudo nós fomos negligentes na forma como depois fizemos as coisas. Porque quer dizer, se toda esta imagem, toda esta. Agora parecendo, não lhe vou chamar engenheiro, que é para não ferir a sua sensibilidade, mas se a figura que nós, e também não querendo citar o engenheiro José ou o Sócrates, se toda esta narrativa, que ele, como ele diz, é uma narrativa, foi criada, é assim, parece-me que nós fomos negligentes porque deixámos demasiadas pontas soltas que deviam ter sido previstas e deviam ter sido. É assim, isto é aquilo que toda a gente é o mais básico que há no direito, não é? Se nós previmos que a defesa vai por aquele lado, nós vemos por antecipação e evitamos que a defesa vá por ali. Arranjamos contra-argumentos. E, de facto, eu acho que, sobretudo, o que é essencial aqui, o que fica deste dia, acho que foi o mais... Porque imaginem, acho que de alguma forma a ideia de que a justiça em Portugal é pouco credível, que a justiça em Portugal é pouco... Isso, de alguma forma, já todos nós tínhamos. Agora, eu acho que, acima de tudo, o que fica, o dado mais concreto que fica, que é a grande novidade, é que depois de tantas capas de jornais, depois de tanta coisa, depois de tanta matéria, tanta suspeita, tantos crimes, tanta coisa, a acusação acabou por ser muito frágil. E a forma como o juiz Ivo Rosa desconstruiu é chocante. Para mim, enquanto cidadão, é chocante, porque ao final de contas a malta diz, epá, foi um discurso de 1h30. Foram mais de 7 anos de investigação que foram desconstruídos numa hora e meia. Epá, isto a mim é que me choca. E como é que ninguém, entre aspas, no Ministério Público previu que isto fosse acontecer? Mas a própria questão da corrupção é uma coisa complicada, porque é o A paga a B pelo ato X. Provar o ato nunca é fácil de provar. E depois também criou uma revolta porque olhamos para a França e vimos que Sarkozy foi condenado a 3 anos de prisão. E vimos o nosso ex-primeiro-ministro, que super suspeito, não é? A ser quase ilibado, pelo menos desta Operação Marquês, que era a operação que mais danosa, que foram umas boas largas milhões de euros que queimaram, e depois isto aqui dá a sensação que a culpa é de todos, mas não é ninguém específico, e isso é tudo ilibado neste caso. Eu digo-te uma coisa, Fábio, eu acho que mais do que ser ilibado, é a forma como ele é ilibado, que também depois provoca a indignação das pessoas. Que é assim, ele não foi ilibado porque é inocente, ele foi ilibado porque o crime prescreveu. Imagine, é como e fugindo inclusivamente aqui, volto a dizer, fugindo do Sócrates, porque eu acho que quando se fala do Sócrates, que é uma figura mediática, que de alguma forma, eu quando vejo alguém comentar a questão do Sócrates, fica sempre aquele respaldo e pode sempre entrar naquele argumento emocional, tu nunca gostaste dele, mas tu sempre gostaste dele. Imagina, mas fugindo para outras figuras que provavelmente não são tão polarizadoras, digamos assim, não é estranho, não é esquisito que o Zein Albaba e o Henrique Granadeiro não possam ser julgados porque não eram gestores públicos. A forma como eles apesar de defenderem uma empresa que é considerada pública, porque tinha participações públicas, o tipo de contrato que eles têm não são considerados gestores públicos, então não podem ser acusados de gestão pública danosa. Mas onde é que nós estamos? Lá está, o que eu acho é que, e de uma forma geral, clara, de uma forma clara e concreta e específica, o tipo de crime que é cometido, e por isso é que a corrupção é tão difícil de provar, porque basicamente não está enquadrada no nosso quadro legal, ou está muito mal enquadrada dentro daquilo que o português comum e do português normal conhece, não é? Que eu considero-me, entre aspas, um tipo relativamente bem informado, mas ao nível do direito também faço minhas as palavras dos meus colegas e não sou propriamente um especialista. Mas a ideia que parece é que claramente nós estamos desatualizados. E depois imagina, ainda voltando àquela questão da indignação, quando tu vês todas estas pessoas soltas e vês que o Rui Pinto foi preso, é uma das figuras em Portugal que mais denuncia a corrupção, é óbvio, como é óbvio, a justiça está desacreditada e descredibilizada.
Eu gostava só de acrescentar aqui à série de comentários também muito proveitosos dos colegas, que parece-me que, sobretudo, o Ministério Público nesta acusação pode ter tido mais olhos do que barriga. Ou seja, isto acabou por se tornar num mega processo tão grande que ele já era ingerível e já era impossível realmente atar todas aquelas pontas soltas. E, portanto, eu quero frisar também uma das coisas que o Zé já o disse, porque realmente eu concordo que o juiz Ivo Rosa foi super injustiçado na forma como tem sido tratado na comunicação social, e já nem falo nas redes sociais, porque isso aí então chegámos ao pico da polarização. Neste caso, eu quando fui ao Twitter depois da leitura do acórdão, era metade das pessoas a festejarem como se o Sócrates nunca tivesse sido ilibado e fosse tudo uma grande conspiração contra ele, e outra metade basicamente a dizer que se ele não tivesse sido, ele por não ter sido acusado de todos os crimes, então era porque o juiz Ivo Rosa estava completamente corrompido e o sistema estava todo em favor do Sócrates. E não foi nem um caso nem o outro. O próprio juiz, nas suas considerações, o que deixou claro foi que achava, de certa forma, indiretamente, que achava que realmente tinham acontecido todos aqueles casos de corrupção, mas que não havia prova sobre eles, ou, noutros casos, tinham prescrito, e, portanto, nesse sentido, pode-se fazer algumas considerações sobre o trabalho do Ministério Público. João, desculpa, deixa-me só acrescentar uma coisa, que é assim, nós também estamos aqui todos a falar e nós não sabemos qual é que é a estratégia do Ministério Público, porque é assim, porque o que o juiz Ivo Rosa se pronunciou, e isto é importante dizer porque é factual, ele pronunciou-se sobre os indícios, as provas não foram apresentadas, e provavelmente, imagina, eu não sei, mas dentro do direito pode haver uma estratégia clara do Ministério Público de estar a guardar as provas nesta fase instrutória. A mim não me parece uma coisa, mas não quero estar aqui com teorias da conspiração nem com outras coisas, mas pode haver aqui uma estratégia de vamos guardar, até tendo em conta tudo aquilo que foi feito até agora, não é? Que nunca foi dado acesso à defesa, às provas, e o processo foi sempre, eles tentaram sempre manter aqui, digamos, um mínimo de privacidade, digamos assim, da investigação, que eu acho que inclusivamente devia ter sido dado mais. Acho que toda esta mediatização só prejudicou a investigação por parte do Ministério Público. Também não quero que fique aqui a ideia, como é óbvio, que estou aqui a bater no Ministério Público e que acho que o trabalho deles é muito fácil mas não acho nada disso. Acho que trabalharam em condições também muito difíceis, porque com esta mediatização toda é difícil depois conseguir apresentar de facto a prova, mas pode haver aqui uma estratégia de não vamos apresentar, vamos aguentar aqui até ao limite, e agora de facto na relação, portanto, porque o juiz Ivo Rosa, mais do que era esse estado que eu queria deixar aqui, ele mais do que se pronunciar face à prova, que não foi apresentada, nesta fase instrutória não é apresentada a prova, é apresentado indício, e ele considera que não há indício, mas inclusivamente pode ter sido o Ministério Público a guardar indícios, a guardar provas, não é? E, portanto, para apresentar numa fase posterior, porque independentemente do engenheiro José Sócrates ter sido ilibado de uma série de acusações e agora o Ministério Público vai recorrer, se fosse ao contrário, se fosse o Ministério Público, basicamente, se o engenheiro José Sócrates fosse considerado e fosse a julgamento, provavelmente o engenheiro José Sócrates, com a certeza, iria recorrer também. E, portanto, esta, digamos, como passando a linguagem quase para um jogo de futebol, que é mais fácil de perceber, esta ainda não é a final, não é? Então a gente sabia que estávamos aqui nas meias finais e se calhar o treinador do Ministério Público estava aqui a guardar os melhores jogadores para a final, digo eu. Pode ser uma hipótese. É uma estratégia arriscada, mas pode ser uma estratégia. Bom, muito obrigado a todos por estas ótimas intervenções, isto é importantíssimo, fico muito agradecido por isso. Vamos então para a segunda ronda de perguntas, embora já tenham de certa forma respondido a muitas delas. Fábio, como é que é possível dois juízes, e aqui falo naturalmente do juiz Carlos Alexandre e do juiz Ivo Rosa, podem, tendo em conta que estão no mesmo tribunal, têm a mesma formação académica, podem ter dois entendimentos tão diferentes em relação à apreciação de determinadas provas?
Antes de responder a essa pergunta, eu acho que há aqui 3 problemas. Em primeiro lugar, parece que só temos 2 juízes em Portugal. O SES deve formar não sei quantos juízes por ano, mas parece que só temos 2. Mais do que isso, é sabermos os nomes deles. E em último, temos o arguido contente pela escolha do juiz. Tudo isto me soa um pouco estranho. Agora, respondendo à tua questão, há bocado o Zé abordou um tema que é o tema mais, a meu ver, mais forte nisto, que é a questão da prescrição. Eu tive que ouvir alguns especialistas em direito para conseguir entender o que é que se passava. Ivo Rosa, que é uma pessoa conservadora, entende que o ato, que a prescrição começa quando o ato é consumado. Há bocado, antes de nós estamos aqui fora, eu dei o exemplo de, vamos pôr o que é que era, queria um licenciamento e subornava o Zé para me poder aprovar esse licenciamento e dava-lhe 1 milhão de euros. Pela versão do Ivo Rosa, o ato começa aqui, mas o Zé dizia, epá, não sei, deixa-me pensar. Ia para casa, pensava, ao final de algum ano chegava-se a pé a mim e disse, opá, aquilo que tu me propôs, sim, aceito. Vais-me ter de dar 1 milhão de euros. Assim, pá, vou-te dar, dou-te em 5 anos para não andar muito nas vistas e ficará pago ao final de 5 anos. Na versão do Ministério Público, e se calhar também do Carlos Alexandre, é que por cada pagamento que eu faça, começa um novo ato. Portanto, o ato não estava prescrito, ao contrário do que o Ivo Rosa defende. São 2 visões que, se calhar, o Código Constitucional merecia uma revisão para clarificar melhor isto e para ser igual para todos, não é? Como é que é possível 2 juízes de tamanha envergadura terem opiniões diferentes sobre a mesma matéria? Zé Pedro, pegando aqui um pouco na resposta que o Fábio deu agora a respeito do juiz Ivo Rosa, há pouco ouvíamos muitos especialistas dizerem que nem o próprio Ivo Rosa, que é tão conservador no que à prova diz respeito, conseguiu inocentar José Sócrates na sua totalidade. E, portanto, vai responder por 6 crimes. Se terá sido esta a estocada final sob o ponto de vista político e ético, moral, principalmente tendo em conta que ele próprio não nega uma possível entrada de novo na política? Bem, João, em primeiro lugar, eu acredito que na política, e quer mesmo em termos morais e em termos éticos, que sou um democrata e sou um defensor dos direitos dos cidadãos e não acredito em estocadas finais. Acredito que há sempre, que aliás que é o pilar do Estado de Direito, que as pessoas, após um determinado tempo, que normalmente está associado ao cumprimento da pena, portanto, têm outro tipo de direitos. Mas falando, portanto, isto rebatendo a parte ética e moral, não é? Da questão. A parte política, que eu acho que também é a parte mais importante da pergunta que tu me querias fazer, é assim, aquilo que me parece é que todos estes processos associados ao facto de, durante a liderança do engenheiro José Sócrates, o nosso país ter recorrido à ajuda externa, e portanto esta ideia que acaba por estar aqui pré-concebida de que foi basicamente nós fomos roubados e como fomos roubados tivemos que pedir ajuda externa e como tivemos que pedir ajuda externa fomos muito penalizados e muito castigados, que a coisa não foi bem como tu deves imaginar e, portanto, e até pela minha formação de base aqui eu posso dizer que claramente as coisas não foram bem assim, porque nós cometemos muitos erros em todas as fases. Não foi o facto do engenheiro José Sócrates ser um corrupto, não só é óbvio que contribuiu, mas não só, não foi o único facto que nos levou a ter que pedir ajuda externa, assim como depois de pedirmos ajuda externa não precisávamos ter tido a política que tivemos, mas isto é a minha opinião, como é óbvio, mas parece-me que em termos políticos ele está muito descredibilizado e parece-me que dificilmente ele poderá ter capital para isso. Agora, é preciso reconhecer que nós estamos a falar do único político português, digamos assim, que no século XXI teve, portanto, tirando, estamos a falar para Primeiro-Ministro, obviamente, porque para Presidente da República já houve vários, conseguir ter uma maioria absoluta, não é? Capitalizar 45% dos votos. Estamos a falar de uma pessoa que depois de 4 anos desgastantes do governo ainda conseguiu ter 37% dos votos, e de uma pessoa que depois da segunda legislatura ainda conseguiu, e depois de pedir ajuda externa, ainda conseguiu ter 28% dos votos. Só a título de curiosidade, por exemplo, foi mais do que o Rio.
nas últimas eleições. Portanto, o José Sócrates, tremendamente desgastado, conseguiu isto. E, portanto, parece-me, se tu me perguntas, a tua pergunta é clara e concreta, é a estocada final. Em primeiro lugar, eu não acredito em estocadas finais. Em segundo lugar, parece-me que se há alguém que, pelo carisma que tem, e que é inegável, e aquilo que ele conseguiu capitalizar enquanto primeiro-ministro, é uma figura, a mim parece-me muito difícil que venha a acontecer, mas em democracia não há impossíveis, não é? Já houve várias reviravoltas, já houve vários, nomeadamente ao nível de autarquias, há vários exemplos de pessoas que foram condenadas e depois acabaram por ser eleitas. A mim parece-me, tendo em conta até aquilo que o Jaime ainda há bocadinho estava a dizer, que viu no Twitter várias pessoas a defendê-lo, várias pessoas a criticá-lo, parece-me uma figura demasiado controversa para conseguir ganhar algum tipo de eleições. No entanto, digamos que nunca se pode dizer nunca, não é? E ainda muita água vai correr debaixo dessa ponte, e nesta fase parece-me impossível, até porque ele próprio não o nega. Portanto, ele mais tarde ou mais cedo poderá vir a tentar, perante determinadas circunstâncias e determinadas condições. Vamos ver, mas ele pode tentar. O facto de tentar não quer dizer que ele venha a conseguir. Achas que os portugueses vão confiar nele? É assim, parece-me que há um grupo que claramente que não, e parece-me que há um grupo que claramente que sim. E há um grupo claramente de pessoas que indecisas, não é? E pessoas que não, ou pessoas que indecisas, ou pessoas que basicamente preferem ir por outro rumo ou por outro caminho. Vamos lá ver, quando estamos a falar do engenheiro José Sócrates, não estamos a falar, e falando em nome, estamos a falar para Presidente da República, não é? Porque sim. Isto não faz sentido. É assim, é uma eleição que ele pode basicamente candidatar sozinho, é uma eleição da pessoa. Assim, a mim, como eu já te disse, a mim parece muito difícil. Parece muito difícil ele conseguir. Agora, ele pode tentar, e, portanto, mas é assim, vamos partir de um raciocínio, sabes que eu gosto de raciocínios relativamente lógicos. Parece-me, portanto, para Primeiro-Ministro, com um partido atrás, que é o PS, que me parece que nesta altura dificilmente apoiaria José Sócrates no que quer que seja. José Sócrates conseguiu, há uns anos atrás, 28% dos votos. Alguém acredita neste momento que José Sócrates vale 28% dos votos depois de tudo o que se passou ao final destes 13 anos, 14 anos, a memória não me falha? É assim, parece-me que dificilmente José Sócrates valerá 28% dos votos dos portugueses. E, portanto, nesse cenário, dificilmente ele conseguirá alguma coisa. Essa é a minha ideia. Jaime, estamos a meio do processo ainda. O que é que se espera no futuro? Bom, neste momento ainda o caminho do recurso, portanto, do qual só teremos notícias em setembro. O Ministério Público já disse que pretende apresentar recursos, pediu 120 dias para efetivar esse recurso, que a acontecer pretenderá disputar algumas das interpretações do juiz Ivo Rosa, que já foram aqui faladas, relativamente à questão da prescrição, relativamente à valorização de algumas testemunhas por oposição a outras, que foi também uma interpretação muito discutível do juiz. E, portanto, aí voltaríamos, se fosse dada razão ao Ministério Público na totalidade ou em parte, relativamente a estas acusações que caíram na interpretação do juiz Ivo Rosa, voltaríamos ali ao caminho das pedras e ao mega processo. Se não for esse o caso, e se chegarmos mesmo a julgamento, no caso de José Sócrates, apenas com estes 6 crimes, eu recordo que são 3 crimes de branqueamento de capitais e 3 crimes de falsificação de documentos, portanto estamos sempre aqui a discutir mais como é que ele fez desaparecer o dinheiro e não como é que o ganhou. Mas, seja como for aí, o processo poderá ser mais rápido e a condenação parece-me mais provável nestes crimes mais pequenos. E atenção que, pelo que eu estive a ver, ele nestes 6 crimes pode acumular, pode chegar a uns 10 anos de prisão efetiva. Vamos ver, não sei, não quero fazer mais prognósticos porque também não tenho formação para isso, mas acho que agora, sobretudo, é um momento em
este processo não era pior que desaparecesse um bocadinho do espaço mediático para que pudesse a justiça também seguir calmamente o seu processo e quando então houver o julgamento é que podemos fazer uma avaliação mais concreta. Acho que são 12 anos, não estou em erro. Ok. E chegamos às notas finais. Fábio, queres ser o primeiro? Sim, posso ser. Quarta-feira morreu o Jorge Coelho e era para deixar uma homenagem. Quando eu comecei a ser um assistente assíduo do programa da Circulatura do Quadrado, ele ainda era um dos comentadores. Tem duas frases célebres, uma de quando cai a ponte de Entre Rios sobre a culpa não morre solteira e ele era ministro das Obras Públicas e demitiu-se, e a outra foi também em 2001, no mesmo ano que caiu a ponte, quando o antigo bastonário da Ordem dos Advogados acusa o PS de andar a fazer acordos para os orçamentos serem aprovados, de que diz que quem leva com o PS leva. No entanto, paz à sua alma e aos seus. Zé Pedro? O meu destaque vai para a reabertura da linha férrea entre Guarda e Covilhã, que neste momento está na fase final dos testes e, portanto, que se prevê que rapidamente volte a funcionar em pleno. E, acima de tudo, para aquilo que nós passamos tanto tempo a criticar e que tem a ver com a falta de política de investimento no interior de Portugal. Um Portugal que nós temos, que eu diria que neste momento já foi um Portugal de duas velocidades, agora é um Portugal ainda há mais velocidades do que a duas, porque claramente há Lisboa, há o resto do litoral e há o resto. Portanto, acima de tudo, não é isso que nós queremos um Portugal a uma velocidade, uma política que invista em Portugal como um todo. O interior não é um deserto, o interior tem muitas potencialidades e tem muita riqueza para ser explorada, e se nós queremos um Portugal mais equitativo, mais igualitário, com mais oportunidades e mais rico, temos que olhar para o interior como de facto ele é e como ele existe e com as potencialidades que tem. Parece-me que é fácil nós estarmos sempre a criticar e a dizer mal, e portanto a minha nota final hoje é para uma coisa boa, que de facto tem a ver com esta reabertura da linha e que pode trazer mais investimento e mais riqueza para o interior do país. Jaime? A minha nota final, eu gostava de dar o conselho para quem tenha plataformas também que permitam isso, né, no nível do sistema de gravações da Box, mas o que é certo é que ontem, às 11 da noite, ontem sábado, passou na RTP1 o filme Variações, sobre a vida do músico português António Variações, e é um excelente filme, uma excelente obra de cinema português, e que nos dá muitas pistas para perceber um bocadinho a sociedade no pós-25 de Abril, o caminho da música portuguesa, e também para compreender aquilo que foi o combate à homofobia nos anos 80, do qual o António Variações foi uma figura precursora. E para terminar, a minha nota final é uma nota negativa, infelizmente. Ontem o treinador do Rio Ave, Miguel Cardoso, fez dois gestos obscenos para o banco do Rio Ave, no minuto em que marcou o golo não da vitória, do empate contra o Boa Vista. Eu creio que as entidades competentes têm de ter mão pesada sobre este tipo de gestos. Já não é o primeiro, infelizmente também não há de ser o último, mas a verdade é que isto não abona em nada a favor daquilo que é o futebol e daquilo que nós pretendemos que o futebol ofereça aos mais jovens. Como é que um jovem que seja apaixonado por futebol vê este tipo de gestos e de que forma é que pode legitimá-los e repeti-los? E mesmo um próprio jogador de futebol que está dentro de campo e vê este tipo de gestos, como é que ele sente-se protegido pelo treinador se fizer uma coisa relativamente semelhante? Como disse, volto a repetir, espero que haja mão pesada sobre este tipo de atitudes, não só Miguel Cardoso, independentemente de ser quem foi, acho que tem que ser penalizadíssimo. De resto, um abraço, cultivem-se e vamos continuar a quebrar condutas.